agropecuária e sustentabilidade. Bem-vindo ao Paracatu Rural. O Brasil é um dos países que mais produz alimentos, sendo exportador de diversos produtos para vários países do mundo. Porém, não é autossuficiente no que se refere a insumos agrícolas como os fertilizantes, por exemplo. Segundo dados da Associação Nacional para a Difusão de Adubos, mais de 85% dos fertilizantes utilizados no país são importados, evidenciando um elevado nível de dependência de importações em um mercado dominado por poucos fornecedores. Essa dependência crescente deixa a economia brasileira fortemente apoiada no agronegócio, vulnerável às oscilações do mercado internacional de fertilizantes. Segundo a Global Fert 2021, o Brasil é o quarto maior importador de nitrogênio, terceiro de fósforo e segundo de potássio, nutrientes do chamado NPK, utilizado no manejo da produção agrícola. Esses nutrientes chegam ao Brasil principalmente da Rússia, China, Canadá, Marrocos e Bielorrússia. Estados Unidos, Catar, Israel e Egito, também a Alemanha, completam a lista dos 10 maiores exportadores de fertilizantes para o Brasil no ano 2021, de acordo com dados do Ministério da Economia. O coordenador de Pesquisa e Desenvolvimento da AgroCP, engenheiro agrônomo Miguel Franco, PhD em Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas pela Universidade Federal de Uberlândia, proseou comigo sobre os novos desafios para o setor de fertilizantes no Brasil e as alternativas, visando um uso mais racional destes insumos pelos produtores rurais. A gente tem visto pelo mundo, Miguel, um grande problema, principalmente agora, com a guerra no leste europeu, né? A Ucrânia, a Rússia estão em conflito e os países vizinhos também, aqueles que apoiaram um ou outro, como por exemplo a Bielorrússia, né? Tem tido dificuldade de exportar os seus produtos. E no caso nosso aqui do agronegócio, nós precisamos muito desses países de fertilizantes, né? Eles estão dentre os maiores fornecedores de insumos para a fabricação de fertilizantes. E outros países também fornecem para o Brasil. O Brasil, hoje maior produtor de soja, crescendo em outras áreas agrícolas também, grande exportador de carne bovina, enfim, do agronegócio como um todo. Mas um dos insumos que o Brasil é dependente e muito de outros países são os fertilizantes. Então nós vamos falar hoje aqui quais são então os novos desafios para o setor de fertilizantes no Brasil e quais são as alternativas visando o uso mais racional desses insumos pelos produtores rurais. Hoje fala-se muito na agroecologia e sabendo utilizar melhor os fertilizantes, você tanto beneficia o meio ambiente através desses fertilizantes, quanto economiza em dinheiro, já que fertilizante é caro, né? É um custo alto por hectare para o agricultor, seja ele um pequeno agricultor ou um grande agricultor. Sempre o fertilizante ele tem um preço muito caro. Como é que está essa questão hoje dos fertilizantes no Brasil? E eu gostaria que, antes de mais nada, você falasse um pouquinho do que é exatamente um fertilizante para os nossos ouvintes internautas na cidade poderem entender isso. Bem-vindo, Miguel. Obrigado, Francis. É um prazer estar aí no Paracatu Rural. Participar do seu programa e falar um pouquinho mais aí desse mercado, né, que tem envolvido tantas pessoas e tantos players aí entre indústria, comércio e produtor rural, né? Os fertilizantes, Francis, nada mais são do que insumos, né, que a gente utiliza na nossa agricultura, insumos minerais que são utilizados aí para a nutrição das plantas, né? Então eles servem como um alimento, vamos falar assim, para essas plantas e sem eles, essas plantas não poderiam se desenvolver, né? Então a gente tem desde fertilizantes que a gente fala que são nutrientes essenciais, os não essenciais, né? Os macros e os micros elementos, mas que de fato esses produtos vêm para complementar e a gente só tem a produtividade que tem hoje em dia devido a esses fertilizantes. Esses fertilizantes, Miguel, desculpa te interromper, eles têm os fertilizantes que são aplicados no solo e na planta também? Sim, hoje a gente tem um mercado muito amplo do que a gente fala que é fertilizantes, né? A gente pode ter tanto os fertilizantes sólidos, que a gente
cita muito no mercado os NPKs da vida, que são aplicados no suco, e também a gente tem os fertilizantes foliares, que são complementações de nutrição, né? Eu gosto de fazer um paradoxo, é aquele remédio na veia, né, que a gente pode tomar aí quando a gente está numa suplementação mineral, alguma coisa assim também, tipo na nossa nutricionista, o que vai passando no dia a dia ali. Então, eu assemelho muito a nutrição animal com a vegetal, porque é muito parecida mesmo, né? Então, a gente tem os NPKs, os micronutrientes, que também podem ser aplicados via solo, e aí a gente tem a maioria de produtos foliares também, que são complementos que a gente vai aplicar na folha, vai ser absorvido pela planta e vai complementar aquilo que a gente tem no solo. Basta dizer que a principal nutrição, a principal forma de alimentar essa planta é via solo. E são complementos que são feitos posteriormente através desses foliares para a gente fazer um equilíbrio desses nutrientes dentro da planta, tá? Mas tem dois ramos aí de fertilizantes que a gente pode observar na nutrição. As formas de aplicação também são diversas, né? Você pode tanto colocar no solo e utilizar, por exemplo, a fertirrigação também, né? Perfeito. A gente hoje tem várias formas de aplicação dos fertilizantes, tanto via sólido, né, que é no solo, no suco de plantio, que a gente fala muito para o produtor, tem adubos líquidos que são utilizados também aplicando no solo, tem a fertirrigação que vem junto com aquela irrigação via gotejo ou via pivô central também, que já são aplicadas algumas coisas via fertirrigação, e aí a gente tem a nutrição foliar que vem através da pulverização, que são elementos de cauda misturados junto com outros produtos de pulverização, geralmente com fungicida, com inseticida, né? Então a gente pode também utilizar esses produtos via foliar dessa forma aí. Não saia daí, nós continuamos essa prosa depois do intervalo. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Segundo a Embrapa, a tecnologia dos fertilizantes organominerais sólidos ou fluidos representa uma alternativa promissora tanto para a destinação segura dos resíduos animais quanto para a obtenção de fertilizantes de alta eficiência. Os fertilizantes fosfatados comerciais disponíveis no mercado apresentam alta solubilidade e uma alta taxa de fixação nos solos brasileiros. O fertilizante organomineral, comparado ao mineral, apresenta um potencial químico reativo relativamente inferior, porém a sua solubilização é gradativa no decorrer do período de desenvolvimento da cultura, quando a eficiência agronômica pode se tornar maior quando comparado com os fertilizantes minerais solúveis. A matéria orgânica transformada, rica em substâncias úmicas, possui a propriedade de aumentar a disponibilidade de cargas negativas na região de liberação de fosfato dos fertilizantes organominerais, podendo tornar esse nutriente mais disponível para as raízes das plantas. O aumento da solubilidade do fósforo com a presença de matéria orgânica é decorrente pelas seguintes explicações: formação de complexos fosfoúmicos, os quais são mais assimiláveis pelas plantas, troca aniônica de fosfato pelo íon humato, revestimento das partículas de sesquióxido pelo húmus, formando uma cobertura protetora, a qual reduz a capacidade do solo em fixar fosfato. O agrônomo Miguel Franco disse que, com o avanço das pesquisas, novas tecnologias aplicadas no setor de fertilizantes produzem produtos que atualmente podem utilizar menos insumos com maior eficiência. As tecnologias hoje utilizadas no que se refere aos fertilizantes, elas estão bem avançadas, né? Então, você tem a máxima eficiência com esses produtos, visando o menor impacto ambiental e também uma economia maior para o produtor rural, né? Perfeito, França. Esse é um ponto muito importante, porque o mercado de fertilizantes ele evoluiu muito ao longo dos últimos 20 anos, vamos falar. Eu acho que o mercado de fertilizantes no Brasil
estava atrasado, né, em relação aos químicos, aos biológicos e por aí vai, mas nos últimos 20, 15 anos a gente teve um ramp-up muito grande de tecnologia nesse setor, né? Então, assim, a gente pode observar que no Brasil, hoje a gente tem muitas opções de fertilizantes especiais, e aí essa classe de tecnologia a gente hoje chama de fertilizantes especiais. Ela veio para maximizar o aproveitamento desses nutrientes. Então, hoje eu posso ter produtos que são mais aproveitados pelas plantas, que eu posso aplicar menos e ter melhores resultados, né? Então, a agricultura brasileira ainda está aprendendo a trabalhar com esses elementos, né, que são os elementos protegidos que a gente fala, né, com diminuições de perdas, e o produtor tem que se atentar para isso, porque, como a gente citou mais no começo da nossa entrevista, o grande problema hoje é a sustentabilidade desses fertilizantes em termos práticos e econômicos, com a subida dos preços, com a elevação dessa demanda internacional e com a diminuição da oferta dos fertilizantes por conta da guerra que a gente está vivendo. A gente tem que aprender a fazer o uso racional desses insumos agora para poder ter lucratividade na nossa lavoura. É um impacto que vai ocasionar, o custo do fertilizante é muito grande no custo final da lavoura, né? Então, a grande preocupação hoje, eu acho que o que a gente tem vindo a discutir nessa nossa entrevista é a importância de usar esses insumos e esses fertilizantes especiais agora, nesse momento de crise, e posteriormente também, para a gente poder trabalhar essa agricultura mais sustentável e mais rentável futuramente para o produtor também. E o Miguel fala sobre o Plano Nacional de Fertilizantes, lançado recentemente pelo governo federal. Daqui a pouquinho, não saia daí. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não têm internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Como estratégia para reduzir a dependência do Brasil das importações de fertilizantes, o governo federal lançou o Plano Nacional de Fertilizantes no dia 11 de março, no Palácio do Planalto. A cerimônia contou com a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro, da então ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do secretário especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Flávio Rocha. O Plano Nacional de Fertilizantes, PNF, é uma referência para o planejamento do setor de fertilizantes para os próximos 28 anos, até 2050, promovendo o desenvolvimento do agronegócio nacional e considerando a complexidade do setor, com foco nos principais elos da cadeia: indústria tradicional, produtores rurais, cadeias emergentes, novas tecnologias, uso de insumos minerais, inovação e sustentabilidade ambiental. Em um contexto mundial de incertezas, a elaboração do plano foi iniciada em 2021 e formalizado por decreto 10.991, assinado neste dia da apresentação. O documento também institui o Conselho Nacional de Fertilizantes e Nutrição de Plantas, órgão consultivo e deliberativo que coordena e acompanha a implementação do Plano Nacional de Fertilizantes, PNF. Além da redução da dependência externa, o PNF ainda apresenta oportunidades em relação a produtos emergentes como os fertilizantes organominerais e orgânicos, adubos orgânicos enriquecidos com minerais, por exemplo, e os subprodutos com potencial de uso agrícola, os bioinsumos e biomoléculas, os remineralizadores, por exemplo, pó de rocha, nanomateriais, entre outros. O coordenador de pesquisa e desenvolvimento da AgroCP, engenheiro agrônomo Miguel Franco, falou um pouco sobre a importância desse plano para a agricultura brasileira. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que talvez algum ouvinte possa estar pensando nela.
Por exemplo, um mineral extraído lá na Europa, né, para fazer um fertilizante. Esse mineral que é extraído lá, ele é o mesmo, tem as mesmas qualidades, enfim, ele é o mesmo que a gente pode, por exemplo, extrair lá na Amazônia para poder fabricar um determinado fertilizante? Perfeito, Francis. Vou deixar uma pequena amostra do que está sendo feito agora. O Brasil entrou no Plano Nacional de Fertilizantes. Isso foi lançado pela ministra Tereza Cristina, junto com o nosso presidente Jair Bolsonaro. E esse plano todo fez com que o Brasil movesse a sua ideia agora, né, diante da crise, para como que a gente pode ser menos dependente desses insumos, que são grande parte hoje do nosso fertilizante, posso citar, que vem de outros países, né? Então, a gente importa muita coisa e é dependente desse mercado externo. Então, com a guerra, com alguma coisa, qualquer coisa que abale essa estrutura internacional, a gente pode ficar sem produzir daqui a um tempo, né, por falta de produto. Então, esse Plano Nacional de Fertilizantes veio exatamente para isso. Eu tive o prazer de participar ativamente dele. A gente fez participou de uma das janelas que são dos fertilizantes organominerais dentro do Plano de Fertilizantes, né, nacional. E esse plano veio exatamente para a gente poder discutir ideias do que a gente tem internamente, né, o que a gente pode aproveitar para poder usar e substituir esses fertilizantes de fora que são importados. Então, hoje a gente tem desde a abertura de jazidas de mineral, no caso da Amazônia, tem muita coisa de potássio que a gente ainda não tinha explorado, né, e estavam em terras indígenas e está fazendo todo um incentivo para poder explorar isso. O impacto ambiental disso existe, mas é mínimo, é contornável, pode ser recuperado em outro local, né? Há possibilidade, por exemplo, de contaminação? Não, hoje a mineração, acho que ela está muito evoluída em termos de tecnologia, em termos de barragem, em termos de recuperações de área. Isso eu acho que é um mito, né? Eu acho que a gente pode fazer uma intervenção muito grande em um pequeno tamanho na Amazônia, coisa de, sei lá, 100 hectares, 200 hectares, 500 hectares na Amazônia, é muito pouco perto da extensão toda, né? É uma intervenção muito pequena. E a gente pode recuperar outras áreas que estão degradadas para compensar aquele estrago, né? Então, é um plano que tem que vir para poder fazer isso de maneira sustentável e racional. Tem pesquisa, tem Embrapa envolvida, né? Tem muita gente do Ministério da Agricultura envolvida. Então, não é um plano que veio de cabeça de um político, não. Tem muito estudo técnico. As empresas foram ouvidas do setor, né? Então, tem muita entrevista, tem muita conversa, tem muita pesquisa envolvida. Então, a gente tem desde essas explorações das jazidas, que a gente tem altas jazidas de riqueza no Brasil, né, como também o aproveitamento de outros fertilizantes. O organomineral é um deles, que pode ser aproveitado a matéria orgânica junto com o elemento mineral, diminuindo a quantidade desse mineral. Então, é uma opção também de aumento de sustentabilidade, porque eu aproveito um composto orgânico que a gente tem em abundância em nosso território, que aí pode vir desde o composto animal, como do composto vegetal. Exemplo, as tortas de filtros de usinas de cana-de-açúcar, né, a cinza de caldeira. Outro exemplo, o resíduo de celulose, que é o que a AgroCP utiliza hoje. Então, a gente tem muitas opções para trabalhar essa matéria orgânica bem trabalhada, com a compostagem assistida, misturar com esse mineral e aumentar a eficiência desse mineral. Então, jogar uma quantidade muito menor desse mineral, depender dele menos externamente, porque eu estou enriquecendo ele com matéria orgânica. E essa matéria orgânica vai proteger esse mineral, vai ajudar a melhorar a eficiência desse mineral. Então, o organomineral é uma das soluções do Plano Nacional de Fertilizantes, assim como também os remineralizadores que vêm agora, para a gente incentivar, esse plano vai incentivar a mineração de remineralizadores de solo, que são os pó de rocha, essas coisas todas que têm vindo aí no mercado. Então, são opções. O Plano Nacional vai criar opções, vai ter investimentos no Brasil, vai ter empresas vindo estudar isso, a mineração toda, para a gente poder captar tudo que a gente pode aproveitar internamente para depender menos desses fertilizantes que são exportados. É de grande importância esse plano para o Brasil e eu acredito que a evolução dele vai ser um marco para a história da agricultura brasileira. E fique atento ao seu Paracatu Rural. No segundo episódio, o Miguel explica para a gente um pouco sobre esses fertilizantes organominerais, que inclusive, segundo ele, tem um capítulo todo sobre esses insumos no PNF.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Chegou a hora dos abraços para os ouvintes, telespectadores e internautas. Abraço aí para Edilson Germano Martins, Leandro Fernandes Barros, de Monte Alegre, do Piauí, Ellen Barbosa Lopes, Tiago de Freitas Medeiros, Benito Faller, de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, Edilson Germano Martins, em Alto Laje, Itaguaçu, no Espírito Santo, Tiago de Freitas Medeiros, em Passos, Minas Gerais, André e seu dito, lá em Guaxupé, sul de Minas. Tem também o Igor Domingos, Lênio Machado, Cristiano Rabelo de Souza, a Lorena Alves, o Glauber Nobre, Vitor Rodrigues Lobo, Ricardo Caldeira, Beatriz Cruz e Juan Kennedy. E ainda José Carlos, Leandro Santos, Paulo César Jesus, William Moreira, Maiara Tavares e Patrícia Gonzaga. Também para os nossos ouvintes da equipe da Cocari. E lembre-se de curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo em suas redes sociais. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Para minha esposa Paula, um beijo, te amo, Paula. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Creia nisso. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Deus te abençoe. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.